Paulo continua sua argumentação sobre a inutilidade das obras para a salvação. A salvação como sendo unicamente creditada aos méritos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Como vimos ontem e Paulo estava falando, antes da sua conversão, as atitudes de Paulo eram motivo de orgulho religioso, de orgulho nacionalista. Entretanto, eram, na verdade, obstáculos para a fé e, portanto, obstáculos para a salvação, pois o impediam de reconhecer a necessidade de Cristo. Ora, todas aquelas condições nacionais, aquelas condições religiosas, aquelas boas condições e tradições impediam de ver o Senhor Jesus, impediam de ver a necessidade de um Salvador. Veja como é que Paulo considerava então o seu passado. Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Veja, ele está usando uma linguagem contábil. O que eu achava que era lucro, o que eu achava que era importante, na verdade era perda. Na verdade não tinha importância. Paulo usou a linguagem do comércio, de ganho e perda, para descrever a sua contabilidade espiritual antes da sua conversão. Embora muitas vezes evitemos repetir sobre isso, todo ser humano possui uma contabilidade espiritual. No passado, os valores de Paulo eram medidos pelos padrões judaicos da época e não pelos valores bíblicos ensinados por Jesus. O que é essa contabilidade espiritual? Certamente você já viu pessoas falarem que a salvação depende das obras, e assim, das boas obras e das más obras. Você tem uma contabilidade, você coloca numa coluna as boas obras e na outra coluna as más obras. Se as boas obras excederem as más, você será salvo. Caso contrário, você será condenado. Não é assim que a Bíblia ensina, irmãos. Nossa salvação não é por causa daquilo que fazemos, mas é por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Não é por conta de um saldo positivo de obras que nós vamos ser salvos, mas vamos ser salvos por causa do sacrifício único do Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, que morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Salvação não é contabilidade, salvação é graça. Após a sua conversão, sua contabilidade espiritual, a do apóstolo Paulo, foi completamente transformada, com uma mudança radical da escala de valores. Ele trocou a moeda do judaísmo pela moeda do céu. A moeda das obras pela moeda da graça. O Senhor Jesus apresentou em seus ensinos e atitudes a moeda do céu. Veja como o Senhor Jesus ensinou. Ele conhece o perigo em que se encontram aqueles a quem veio tirar da degradação e exaltar para um lugar ao seu lado em seu trono. Ele aponta o risco de se derramar afeto sobre objetos inúteis e perigosos. Ele busca desviar a mente daquilo que é terreno para o que é celestial, para que não percamos tempo, talentos e oportunidades com as coisas que são pura vaidade. Esse é texto de Ellen White, na revista Review and Herald, de 1º de setembro de 1890. O Senhor Jesus, que se demonstrou na sua vida, nos seus ensinos, que o que é terreno e carnal deve ser trocado pelo que é celestial e espiritual. Mais ainda, que o que é terreno e carnal são vaidades. Vaidades que não levam a nada, vaidades que levam à perdição. Paulo precisou ficar cego para então poder ver espiritualmente. No contexto do judaísmo do primeiro século, ou seja, nas tradições do judaísmo do primeiro século, Paulo tinha sido uma estrela em rápida ascensão. Contudo, ao ficar cego diante da visão de Jesus, glorificado no caminho de Damasco, sua visão espiritual foi corrigida, permitindo-lhe enxergar com clareza. O capítulo 9, aliás, de João, revela a cura do Senhor Jesus, o Senhor Jesus curando um cego de nascença. Veja as declarações, veja depois, leia o capítulo 9, o evento da cura deste cego de nascença. Veja as declarações de João 9:25, a declaração do cego. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Era um fato concreto, eu não enxergava e agora estou enxergando.
Veja ainda a declaração de Jesus também agora em João 9:39. Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Veja, irmão, o Senhor Jesus falando, eu vim a esse mundo para mostrar às pessoas que são cegas que elas precisam ver. E para aqueles que pensam ver, mostrar que estão cegos. Veja o comentário bíblico Andrews, volume 3, da página 421. Em João, sempre que Jesus se revela por meio de palavras ou ações, ele divide as pessoas entre crentes e incrédulos. Entretanto, o juízo não era o propósito da sua vinda, mas o resultado inevitável disso. Isto é, quando Jesus confronta as pessoas, pela forma como reagem a ele, elas se julgam a si mesmas. Quando você conhece o Senhor Jesus Cristo, quando você conhece a sua obra, quando você conhece os seus ensinos, você se julga a si próprio. Não é o Senhor Jesus quem julga, mas você se julga a si próprio, se você está ou não alinhado com a vontade de Deus. Ainda no texto do comentário bíblico. Em João 9:39, certamente com base no milagre da cura do cego de nascença, essa ideia é expressa em termos de visão e cegueira. Jesus justificou o milagre dizendo que ele veio como a luz do mundo. O efeito paradoxal da luz, mesmo da luz natural, é que, ao mesmo tempo que dissipa a escuridão, ofusca a visão. Quando aplicado a Jesus, isso significa que a sua vinda, com a sua vinda, aqueles que estavam cegos por causa das trevas do pecado podiam ser iluminados, enquanto aqueles que não sentiam a necessidade da luz entravam em trevas profundas. O homem curado pertence à primeira categoria, os fariseus à segunda. De qualquer modo, a incredulidade é indesculpável. Se os líderes dos judeus tivessem reconhecido a própria cegueira espiritual e humildemente se aproximado de Jesus em busca de cura, eles a teriam encontrado. Entretanto, ninguém, nem mesmo Jesus, pode ajudar aqueles que enganam a si mesmos e fecham os olhos à luz divina. Sabe, irmãos, pode estar um dia muito claro. Se você fechar os olhos, você fica na escuridão. Você pode estar num ambiente bem iluminado, mas se você fechar os olhos, você fica na escuridão. Da mesma forma, irmão, se você fechar os olhos para Jesus, que é a luz, você pode continuar nas trevas do pecado. É preciso abrir os olhos. É preciso abrir os olhos para deixar a luz do Senhor Jesus entrar na nossa mente. Veja o que a lição propõe para a meditação. O mundo pode nos cegar para as verdades espirituais e para aquilo que realmente importa. Qual é a chave para manter o nosso olhar fixo no que de fato tem valor? Sabe, mas o mundo nos atrapalha. As coisas do mundo atrapalham para que você possa realmente ver a Jesus, atrapalham para que você realmente possa seguir a Jesus. E esse mundo é assim, ele não vai mudar. Pelo contrário, ele vai piorar a cada dia. E como fazer, então, para seguir a Jesus? Como fazer para deixar a luz nos iluminar, a luz do Senhor Jesus nos iluminar? Como fazer isso? Deixando que o Espírito Santo atue no nosso coração. A única maneira, irmãos, é sermos guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos guiar ao Senhor Jesus. O Espírito Santo vai guiar o estudo da Bíblia, vai fazer com que a gente conheça o Senhor Jesus e, dessa forma, passemos a viver de acordo com a sua vontade. Que o Senhor abençoe a mim e a você, a cada um de nós, para que deixemos o Espírito Santo trabalhar, atuar na nossa vida, nos iluminar, para que a gente possa ver a luz da salvação somente no Senhor Jesus.